Já tiveram a oportunidade de fazer algo para o qual se sentiam despreparados ou inadequados? Eu já. Há alguns anos, o Elder Richard G. Scott gentilmente me fez um convite. Quer pintar umas aquarelas comigo? Usamos como modelo sua bela pintura intitulada Fogueira ao Pôr do Sol. Enquanto pintávamos, conversamos sobre fé. Sobre como, ao sentirmos a luz e o calor da fogueira, deixamos a escuridão e a incerteza para trás. Que em noites longas e solitárias, nossa fogueira da fé pode trazer esperança e certeza. Moro em Singapura e choveu muito na semana passada, com muitos raios. O trovão foi tão forte que, por um momento, pensei que fosse morrer porque estava ao ar livre e sem nenhuma proteção. E, para mim, ter fé em meio à tempestade é como ter uma pequena bolha de proteção. Para aqueles que estão enfrentando dificuldades, eu diria para darem um passo por vez, para buscarem o Senhor e, se não ouvirem nada, tentarem novamente, porque sei que a resposta virá. Nem sempre virá imediatamente, mas acredito que ela virá. Pode ser assustador porque não o vemos, não temos certeza do que está acontecendo, não podemos ver o futuro e não temos certeza do passado. Confiar no Senhor, no tempo e no processo dele é muito importante. O Salvador sabe das nossas circunstâncias, ele sentiu tudo e sabe como nos sentimos. E os desafios são para nos fortalecer e para aprendermos e crescermos. Acho que o primeiro passo da fé é, primeiro, saber a respeito de Jesus Cristo. Porque se você não souber o que ele pode oferecer e não souber a respeito dele, então por que iria querer ter fé? Para ter fé em Jesus, precisamos orar, ler as Escrituras e perguntar a Deus se elas são verdadeiras e através da crença em Cristo. Então, eu oro a Ele tal como falo com outra pessoa. Apesar de não vê-lo, sei que Ele está me ouvindo. E por isso, abro meu coração e falo com Ele sobre qualquer coisa que quiser falar. Não sou o tipo de pessoa que fica sentada e não faz nada a respeito das coisas, então ter fé é agir. O que aprendi é que é preciso se comprometer, que ao receber a resposta você se compromete e continua comprometido mesmo quando ficar difícil. Há momentos que você quer desistir. E isso acontece com qualquer coisa. Acredito que todos os dias você precisa continuar tentando ser melhor do que foi ontem. E ao fazê-lo, você sempre verá progresso e felicidade a cada dia. E o amanhecer sempre vem. Nossa fogueira da fé, nossas memórias, experiências e herança de fé na bondade de Deus e em suas ternas misericórdias em nossa vida nos fortalece durante a noite. Olá, meu nome é Sheila do Nascimento Bezerril, eu sou da ala 5, Estácio Santo André. Bom, hoje eu tenho muitos testemunhos, mas hoje eu vou me ater a um que é do meu filho Lucas, né, que veio para nos deixar um legado de muito amor. Ele está aqui, mostra. Lucas, Rebeca e Pedro. Pedro é especial, meu outro anjo. Bom, Lucas, para encurtar toda a história, descobrimos um câncer bem próximo dele fazer missão e, como vocês sabem, passou por toda, quimioterapia, muitas químios que não deram certo, passou também por um transplante de medula, que também não deu certo. Nessas essas quimios que ele fez, houve um grande problema que foi, ele teve uma reação alérgica de uma quimio, quase levou ele à morte. Ele ficou 4 meses em coma, teve uma parada cardíaca, muitas convulsões e ele ficou em coma. E o que aconteceu, que os médicos falaram que ele não ia ficar vegetando se ele voltasse,
não ia mais andar e foi algo... Naquele momento que ele ficou desse jeito, a gente teve um grande milagre. Eu acho que naquele dia, quando teve o final, né, de todo o processo que ele passou, que chegou o tempo que os médicos nos chamaram para falar sobre Lucas, eu acho que era a data que ele ia embora. Mas o Pai Celestial ele foi muito misericordioso, porque ele sabia ainda que Lucas ainda tinha muita coisa ainda para nos ensinar. E ele deixou ainda Lucas ficar mais um pouco conosco. E foi algo fantástico, porque ele voltou e sem nenhuma sequela, nada. E os médicos ficaram boquiabertos com tudo. O menino saiu do coma, veio para casa andando, e aquilo foi incrível para todos. Ele recebeu muitas visitas, bênção, muitas orações. Ele prestou um testemunho lindo sobre tudo que ele passou, né? E aí, depois daquele tempo, ele fez um transplante de medula, que foi algo que a gente esperava muito, mas também não deu certo. E aí, foi toda aquela luta, né? E meu esposo, ele não trabalhava para cuidar dele, de mim, porque também eu tenho um problema de saúde sério, tenho Pedro que é especial. Então vocês imaginam a nossa vida, muito difícil, mas o Pai Celestial sempre esteve muito presente. Nós tivemos anjos sempre à nossa volta. Eu tenho um testemunho real de que Deus ele cuida de cada detalhe de nossa vida. Isso é incrível. Eu tinha momentos e dias e mais dias que eu poderia ver as coisas acontecendo à nossa volta e saber que tudo era o Senhor mudando a cada coisa. Era incrível. E isso era maravilhoso, saber que em meio a tanta dor, as pedras eram penas, simplesmente eram isso. E quando aquele versículo, né, em 1 Nef, Ionef, eu sei, né, que quando fazemos a vontade do Senhor, o Senhor prepara o caminho pelo qual suas ordens devem ser cumpridas. Eu sei que isso é real. E estava muito próximo de Lucas ir embora, porque todo momento Lucas passou por essa doença terrível, mas ele sempre foi muito forte, né? Todas as químios que ele fez, a única vez que caiu o cabelo foi quando ele fez o transplante de medula. E enjoo, todas aquelas coisas ele não tinha, né? Então ele sempre foi muito guerreiro, fazia as químios e quando a gente ia para o hospital, ele fazia químio, ficava cantando, ajudando as outras pessoas, ele sempre dava força. E para encurtar, né, que a história é muito longa, tem muitas coisas, ele, perto já dele ir embora, quando a última vez que ele se internou, quando eu vi que Lucas já não saía da cama nem para tomar banho, eu já sabia que já estava muito próximo dele ir embora. E o Senhor ainda foi muito bom, deixou um mês para que nós pudéssemos nos despedir dele. E ele nos mostrou muita coisa. Tinha um médico lá, que ali foi um testemunho real de muitas coisas que aquele mês que a gente passou no hospital. Ele entrou no quarto e ele brincava muito com o Lucas. Ele falou: cara, como é que você está hoje? Ele falou: doutor, eu estou só um pouco cansado, mas... E Lucas naquele dia ele prestou um testemunho, foi muito grandioso. Ele falou sobre as famílias são eternas, falou sobre o amor de Deus e de Jesus Cristo. E o médico, ele parou e não dava para nem ouvir a sua respiração. Por um momento o médico
parou e depois falou: mãe, eu posso conversar um pouquinho com você lá fora enquanto o Lucas descansa? Lá fora ele chorou muito, me abraçou e falou que Lucas não tinha ido embora ainda porque ele tinha um grande amor pela família e porque ele precisava ensinar ele sobre quem era Deus, porque ele não conhecia. Então eu sei que Deus vive e que Ele nos ama. Por mais tormenta que estivermos passando, o Senhor sempre vai cuidar de cada detalhe de nossa vida. Não devemos nunca baixarmos a cabeça, nem desacreditar, porque Deus vive e Ele nos ama. E Ele está cuidando de nós, por maior tempestade que estivermos passando. Hoje faz 11 meses que Lucas não está aqui, mas eu sei que aonde ele está, ele cuida de nós. Ele deixou um testemunho muito grande de amor e de luta e garra, e que devemos sempre fazer a vontade do Senhor. Esse é meu testemunho, em nome de Jesus Cristo. Amém. Foi dito que Deus reescreve o livro de Gênesis a cada primavera. A frase "e no princípio" tem um significado especial ao testemunharmos a cada ano a renovação da vida e o renascimento que faz parte do ciclo das estações da Terra. É como se a própria natureza declarasse que, independente do que passamos, as coisas podem mudar e melhorar. Não importa quão longo seja o inverno, a primavera sempre retorna. Os dias se tornarão mais longos, o clima mais quente e a vida será renovada. Tudo isso é um lembrete da esperança e, como disse Robert Browning, Deus está no céu e o mundo está bem. Precisamos dessa constante afirmação, especialmente nos momentos difíceis, onde nada parece estar bem com o mundo. Quando o fogo da verdade e fé for extinto, precisamos saber que ele pode ser reaceso em nossa alma. Quando corações forem partidos e sonhos desfeitos, devemos ser lembrados de que eles, com o tempo, podem ser consertados. Assim como a grama esmaecida, os arbustos já secos e as árvores sem folhas podem se tornar verdes e florescer, mais uma vez, podemos acreditar na esperança, na promessa de uma vida nova. Nesse espírito, um profeta observou: me pergunto se uma flor encolhe-se ao cair da geada, e suas pétalas, perdendo o vigor, sonham ter sua vida acabada? Ah, se assim for, quão doce o momento! Será na primavera o seu renascimento. Essa é a esperança da Páscoa. É a certeza de que nada se perde para sempre e ninguém se ausenta eternamente. De fato, a tristeza, o desânimo e até a morte em si não é o final de tudo, contanto que tenhamos esperança na ressurreição ocorrida naquela primavera. É por isso que cantamos: salve o dia em que ressuscitarmos, da dúvida à devoção, do temor à fé, da morte para a vida.